Olá, sejam bem-vindos mais uma vez a esse nosso instante de estudo aqui no grupo de estudos Irmã Angélica. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, estamos no livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 7, da volta do Espírito à vida corporal. O tema de hoje é um finalzinho da união da alma e do corpo e depois a gente passa já na sequência do tema Faculdades Morais e Intelectuais do Homem. Então, pergunta número 358. Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Então, essa é uma pergunta feita para os espíritos que estavam orientando os trabalhos do Livro dos Espíritos, né? Resposta: há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe ou quem quer que seja cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do seu nascimento. Por isso, que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo a que ele está se formando. Então a gente já falou sobre esse tema aqui, embora a gente reconheça, porque a partir do momento da concepção começa a existir a construção de um novo corpo físico e já existe um espírito designado para aquele corpo físico que vai exercitar a vida depois, mais tarde, né? O motivo da gente reencarnar é para que através das experiências a gente cresça como espírito e se torne melhor, mas a gente também falou que em nenhum momento é vetado o livre-arbítrio. Então, tanto pode existir uma interrupção, um aborto da gestação por conta e vontade do próprio espírito reencarnante, ele pode interromper o processo. Então, são os casos de aborto onde a gente tenta justificar e tenta entender por que situação que aquela reencarnação não seguiu. Às vezes é consequência do livre-arbítrio do espírito que está reencarnando, como pode também ser por livre-espírito dos pais ou da mãe, da interrupção da gravidez. Isso é, acima de tudo, preservado porque um dos bens maiores que a gente tem é o livre-arbítrio. Então, embora exista crime sobre esse aspecto da lei da ação e reação, ou seja, se existia um contrato, existia um acordo para aquela reencarnação e aquela reencarnação é interrompida, alguma consequência sempre tem daquela atitude, daquele ato. De maneira que não aconteceu dessa vez, vai ter que acontecer a resolução daquela situação que era a origem desse processo reencarnatório em outra oportunidade. Mas, ainda assim, a lei preserva o livre-arbítrio. Por isso que é preciso que a gente entenda bem, assim, o Espiritismo não é contra a legalização do aborto. O Espiritismo justifica por que o aborto não deve ser cometido, mas preserva o direito ao livre-arbítrio, que é o direito à decisão de cada um, de agir de acordo com o que considera sendo correto, né? Então, pergunta número 359. Dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haveria crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? Ou seja, um dado onde a vida da mãe pode ser colocada em risco por conta da gestação, final da gestação. Deve-se então sacrificar a mãe em favor da criança? E a resposta diz assim: preferível é que se sacrifique o ser que ainda não existe, a sacrificar-se o que já existe. Ou seja, é mais conveniente que aquele processo reencarnatório que iria se iniciar seja interrompido, preservando a vida daquela encarnação que já está aqui em curso e que fatalmente tem outras situações para passar ainda, né? Do que manter ou preservar a vida da criança e levar à morte a mãe, né? Porque mesmo que a gente, numa situação dessa, se fosse o caso e que tivesse na programação kármica, eventualmente, da mãe falecer para que a criança vingasse, isso acontecerá de qualquer forma, porque faz parte do planejamento kármico. Então não é uma decisão automática, salva um ou prejudica o outro. Do mesmo jeito que também em alguns momentos no Evangelho segundo o Espiritismo fala sobre isso. De um soldado que vai à guerra sabendo que eventualmente pode morrer por conta de estar se expondo ao perigo na guerra, ele comete o suicídio? Então, assim, não, porque a lei define que ele precisa ir para a guerra. Então, quando ele vai para a guerra obedecendo a uma obrigação moral que ele tem de participar nessa guerra,
graças a Deus que tomara que isso não aconteça mais, embora a gente tenha situações acontecendo ainda hoje no mundo, né? Embora não seja desejável que se morra em guerra, porque guerras não deveriam existir, só são consequência do nosso atual estado de desenvolvimento espiritual, aquele que vai para a guerra obedecendo a esse princípio de defender a pátria, defender um princípio, de acompanhar uma obrigação moral que ele tem, não comete suicídio, já que não é decisão dele. Ele não vai para a guerra e se coloca na frente levando para tomar tiro para morrer logo, para acabar logo esse martírio. Ele vai para a guerra cumprindo um ofício, cumprindo uma obrigação. Se ele morre, paciência, morreu por consequência daquele momento que ele estava passando. Mas é diferente, não é encarado como um suicídio então. Do mesmo jeito, aqui acontece em relação à vida da mãe e da criança. Pergunta número 360. Será racional ter-se para com o feto as mesmas atenções que se dispensam ao corpo de uma criança que viveu algum tempo? Isso quer dizer o seguinte: aquele feto que nasce natimorto, né, nasceu e morreu, merece os mesmos cuidados de uma criança que chegou a viver e seguiu o seu curso e morreu cedo, por exemplo? A resposta: vede em tudo isso a vontade e a obra de Deus. Não trateis, pois, desatenciosamente coisas que deveríeis respeitar, porque não respeitar as obras da criação, algumas vezes incompletas por vontade do Criador. Tudo ocorre segundo os seus desígnios e ninguém é chamado para ser seu juiz. Dado o princípio que a gente comentou, que a partir do momento que inicia o desenvolvimento já existe uma vida vinculada àquele corpo físico que está ali, um processo de morte acontecendo deveria ser considerado os mesmos cuidados que é dado para uma criança que chegou a nascer e viveu. E em psicologia, a gente sabe que tem vários efeitos quando esse processo não é dado a devida atenção, não é dado o devido cuidado para aquele ser, ele não é reconhecido como tendo vindo à vida por ter sido abortado, né? Quando os pais ignoram ou tentam esquecer o fato por ter sido um fato doloroso, mas ignoram e já não contam mais para ninguém e esquecem daquela criatura que foi abortada ou que teve seu processo interrompido, acaba causando problemas que mais tarde precisam ser recuperados e resgatados. O reconhecimento daquele que está ausente, né? Porque ele de fato estaria presente. Então esse reconhecimento dá uma certa paz naquele que reconhece. Então isso já é uma espécie de consequência que a gente tem em relação ao próprio indicação que o Espiritismo faz e dá os mesmos cuidados àquele que estava em desenvolvimento e que não chegou a nascer, né? Precisa ser considerado de maneira igual e respeitosa. Bom, com isso a gente acaba então o tema união da alma e do corpo. Então a gente inicia agora o tema faculdades morais e intelectuais do homem, com a pergunta número 361, que diz assim: qual a origem das qualidades morais boas ou más do homem? E a resposta? São as do espírito nele encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. Isso é meio que um corolário, né? A gente já falou que aquele ser que habita traz em si todas as experiências adquiridas nas vidas passadas. Então, a vida que está aqui encarnada nesse momento é consequência daquilo que já foi vivido anteriormente. Daí a pré-existência. Então, aquele ser que traz para cá, as qualidades morais que ele tenha, são aquelas que o espírito adquiriu, né? Então, é só uma consequência. Reflete aquilo que o espírito é. Ninguém vai ser belicoso sendo um espírito já evoluído e que já teve certo ganho, certo conhecimento adquirido, né? Item A da pergunta 361 diz assim: seguir-se-á daí que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem vicioso a de um espírito mau? Resposta: sim, mas dize antes que o homem vicioso é a encarnação de um espírito imperfeito, pois do contrário poderias fazer crer na existência de espíritos sempre maus, o que chamais de demônios. Muda a conotação, mas é muito importante o conceito. Já que ninguém é mau por natureza,
somos espíritos mais ou menos perfeitos, somos perfectíveis, né? A criação divina nunca é errada, ela é sempre com um potencial de evolução, potencial de perfeição. Então nós não somos seres que fomos criados bons ou maus, né? Algumas concepções filosóficas consideram isso, que aquele ser que é mau, ele é mau e está perdido. E se ele é mau, ele vai morrer e vai para o inferno e acabou a história, vai ficar no inferno a vida inteira. Se isso fosse correto, a gente estaria dizendo que Deus erra na sua criação. Ele criou um ser que é mau. Por isso que a história de demônio não faz muito sentido, na medida em que se a gente acreditar em demônio, primeiro que começa a ter é meio tendencioso daí, né? Demônio vem de daimon, que era da filosofia socrática, e para Sócrates, daimon não era o sentido de ser mal, era o que se dava para espíritos parentes simpáticos, ou seja, eram espíritos que eram próximos daquele. Então, o conceito de demônio aconteceu em determinado momento na história do cristianismo, porque a igreja queria, de uma certa maneira, rotular que estava proibido a comunicação espiritual. Não era permitido a comunicação com espíritos, já que só Deus poderia se comunicar com as suas criaturas. Qualquer outro que tentasse fazer isso eram demônios. E o demônio vem da história do diabo, de Lúcifer, como sendo o anjo caído. Se a gente considera que existe o diabo, a gente está considerando que Deus criou uma criatura que é má e que tem a mesma potencialidade que ele próprio, porque antagoniza com Deus. É a história do bem contra o mal. Então você teria um diabo que tem a mesma força de Deus e que estão em constante briga pelo domínio do universo. A gente está dizendo basicamente que Deus é imperfeito, que Deus não é perfeito. Se ele fosse perfeito, como é que ele cria uma criatura sabendo que essa criatura ia mais tarde antagonizar com ele? Então isso não faz sentido. Então o que faz sentido dentro da lógica espírita é que nós somos criados imperfeitos. Nessa imperfeição caminhamos na direção à perfeição. Então somos melhores ou piores de acordo com o grau de evolução que adquirimos. Mas nenhum de nós está destinado ao mal. Todo ser, mesmo aquele que a gente imagina como sendo mais perverso, mais cruel, na realidade um espírito que ainda está numa escala de evolução e que não confunda ignorância com evolução, porque existem seres que são tendentes a fazer coisas más, mas porque, embora tenham talvez razão, tenham conhecimento da ciência, não têm conhecimento de evolução espiritual. À medida em que ele evolui espiritualmente, ele se coloca num patamar de começar a se transformar e modificar. Então, ele vai evoluir, só evolui como espírito na medida em que ele evolui nas duas questões. Ele evolui na questão de conhecimento, mas também evolui na questão de evolução emocional e espiritual. Ele precisa ter esses dois. Nenhum anjo voa com uma asa só. A gente precisa desenvolver as duas asas para poder voar. Então ninguém é destinado ao mal. Se ninguém é destinado ao mal, nós somos seres simplesmente imperfeitos, daí a correção que se faz. Se um homem encarna e se torna um homem vicioso, ele é na realidade um espírito que ainda está em escala de evolução, imperfeito, e que por ser imperfeito ainda não descobriu que o que ele faz é ruim. E é ruim essencialmente para as pessoas que estão à sua volta, mas para ele mesmo. Porque enquanto ele for ruim, ele não consegue evoluir. E se ele não evolui, ele prejudica, antes de prejudicar os outros, até prejudica a si mesmo. Então essa é a grande questão. E por isso que o alerta é que assim, um homem de bem é a encarnação de um espírito bom? Sim. Quanto mais qualidades morais tiver aquele ser reencarnado, mais demonstra como ele, espírito, já evoluiu. Quanto menos qualidades ele tiver, significa também que menos ele evoluiu, mas não que ele seja mau. Ele é imperfeito, ele ainda está numa escala de evolução inferior àquele que já demonstra qualidades. Pergunta número 362. Qual o caráter dos indivíduos que encarnam espíritos desacissados e levianos?
são indivíduos estúrdios, maliciosos e, não raro, criaturas malfazejas. Ou seja, espíritos, qualquer ausência de virtude significa, na realidade, um bem a ser adquirido, uma virtude a ser conquistada. Então, seres que são levianos, que têm qualidades que não são boas, que são prejudiciais para o meio, representa, como a gente já disse antes, uma evolução inferior àquela do meio onde se localiza. A gente sabe, também já comentou aqui, que a própria essência do bem e do mal muda na medida em que a gente evolui como sociedade, ou evolui como humanidade. Aquilo que parece ser mal, o que é considerado mal hoje, eventualmente não era considerado mal há 200 anos atrás, há 500 anos atrás. Então isso demonstra que nós vamos melhorando, vamos evoluindo, e também a nossa régua sobe. É como a gente disse, na medida em que está todo mundo no mesmo nível, se destaca aqueles que estão no nível um pouco acima. Quando o nível todo sobe, aqueles que ficaram para baixo estão num nível abaixo. Então eles começam a se destacar pela ausência de virtudes. Então é nessa consideração que a gente vai ver que seres levianos, se a gente considerar leviano como aquele que age imprudentemente ou sem consequência das suas atitudes, a gente vai ter que agir inconsequentemente demonstra não consciência ou não empatia com o outro, de descobrir ou de perceber que aquilo que está fazendo afeta as outras pessoas. Né? E então, a qualquer momento na evolução, um ser pode ser leviano se considerar menos as pessoas que ele não conhece. Se a gente considerar por esse lado e levado a um nível, essa régua num nível lá em cima, todos seríamos levianos. Porque a gente age sem consequência. Quando a gente não cuida da natureza, como temos feito até agora, somos levianos porque não consideramos o futuro. Então, à medida em que a gente vai adquirindo consciência disso, começamos a modificar as nossas atitudes e a régua sobe. Aquele que começa a não reciclar lixo, por exemplo, é um ser leviano. Mas, puxa, então eu sou leviano. Sim, a gente pode ser leviano. Daí que a cada tempo nós precisamos evoluir junto com o tempo, adquirindo novas virtudes, novas consciências, para que aí então a gente continue a evolução. Aquele que não considera essa consciência, ou que não está adequado, não está atualizado, vamos dizer assim, com o meio em que vive, passa a ser um ser leviano, um ser que não considera todas as variáveis. A complexidade disso se dá na medida em que a complexidade da evolução dos próprios espíritos. A nossa época exige de nós uma certa complexidade de olhar o mundo todo e não só a nossa volta. Se a gente voltar 200, 300 anos atrás, a complexidade era olhar o nosso entorno. A gente tinha que cuidar da nossa família, das pessoas que estão à nossa volta e dane-se o resto. Né? Porque era o máximo que se podia exigir do nosso grau de consciência. Hoje já não mais. A gente já evoluiu desse ponto e a gente já tem que considerar outras variáveis. Tem que considerar o benefício das pessoas que estão à nossa volta, da nossa cidade, do nosso país, do nosso mundo. Né? E a gente começa a cada vez mais, na medida que vai evoluindo, ampliando também esse nível de consciência. Né? Pergunta número 364. O mesmo Espírito dá ao homem as qualidades morais e as de inteligência? Resposta? Certamente, e isso em virtude do grau de adiantamento a que haja elevado. O homem não tem em si dois espíritos. Se a gente considerar que inteligência não é a quantidade de conhecimento que se tem, mas a capacidade, é uma conceituação interessante de inteligência. Inteligência é a capacidade de resolver novos problemas. Quando você tem novas situações, lidar com novas situações de maneira a usar o arcabouço que você já tem de experiências anteriores. A gente estaria dizendo que, sim, o espírito encarnado, mesmo que ele não tenha tido a possibilidade de estudar numa determinada vida, ele adquire e tem a reserva dos seus conhecimentos anteriores, o que dá para ele um grau de inteligência. Então você encontraria seres inteligentes, mesmo que não instruídos, considerando as duas variações. Então, o mesmo Espírito dá ao homem as qualidades morais e de inteligência, ou seja, existe um ser, que é o ser espiritual. Esse ser espiritual tem conhecimentos e tem evoluções morais. Ele tem características e virtudes morais e tem conhecimento e sabedoria adquirido. Se você está falando da mesma pessoa, você não poderia ter dois espíritos vivendo num mesmo corpo. Pergunta número 365.
Por que é que alguns homens muito inteligentes, o que indica achar-se encarnados neles espíritos superiores, são ao mesmo tempo profundamente viciosos? Vamos lá entender a resposta. É que não são ainda bastante puros os espíritos encarnados nesses homens, e que então, por isso, cedem à influência de outros espíritos mais imperfeitos. O espírito progride em insensível marcha ascendente, mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Durante um período da sua existência, ele se adianta em ciência e durante outro em moralidade. É como eu, de uma certa maneira, já comentei. A gente precisa das duas características de virtude para poder evoluir como espíritos. Precisa de conhecimento e também precisa de evolução moral, de evolução emocional, né? Sem as duas, a gente não alcança patamares maiores da evolução espiritual. Se um ser é muito dedicado a conhecimento, por exemplo, eu gosto muito de estudar, então eu gosto muito de saber, vou atrás, faço um monte de curso, tudo que aparece na minha frente, eu tento aprender, eu tento seguir, mas não tenho nenhum cuidado com a evolução no relacionamento com as outras pessoas. Então a gente tem situações, pode encontrar uma situação, por exemplo, de alguém que tem uma extrema capacidade de raciocínio e de conhecimento, por exemplo, um cientista, mas que é um ogro com as outras pessoas e que não age de maneira adequada com as outras pessoas. Isso indica muita dedicação no conhecimento e pouca dedicação na evolução emocional. Isso quer dizer que comparativamente, no nível de conhecimento, ele está muito evoluído, mas com emoção, como relação, ele ainda não evoluiu. Então, fatalmente, numa próxima existência, ele vai precisar se dedicar mais ao conhecimento, ao relacionamento e menos na questão do conhecimento. Uma solução para uma situação dessa, a gente poderia, se estivesse na espiritualidade programando a reencarnação kármica desse nosso amigo, a gente diria para ele o seguinte: você vai nascer num meio onde você não vai estar completamente vetado de qualquer conhecimento. Você vai viver na roça, destacado de tudo, sem possibilidade de estudar, e vai ter que aprender a conviver com as outras pessoas que estão ao seu redor. Então esse ser, na medida em que ele vive e convive com outras pessoas, é obrigado à convivência das outras pessoas, não pode se tornar um ermitão e ficar fechado nos livros, ele vai ser obrigado a ganhar outros tipos de conhecimento, outros tipos de sabedoria, quer seja de relacionamento. De maneira que, como evolução espiritual, ele possa continuar evoluindo. Se ele ficar fechado nesse sinal, nessa característica de simplesmente adquirir conhecimento e não adquirir ganhos de relacionamento pessoal, ele vai ficar estagnado enquanto espírito. Também é uma decisão de livre-arbítrio, mas ele vai sofrer as consequências disso. E a gente tem várias situações desse tipo, onde pessoas que são muito evoluídas culturalmente sentem uma perda muito grande de não conseguir se relacionar com as outras pessoas. Embora desejem ser benquistos e desejem se relacionar com outras pessoas, se acham completamente tolhidos dessa característica, como se fossem burros nesse sentido. E aí vem o sofrimento, e aí a busca de adquirir esse conhecimento, no sentido de que ele precisa desse conhecimento para evoluir. Então vem na nossa programação situações para fazer com que a gente sempre... o projeto é sempre bom. O projeto é sempre para a gente alcançar níveis maiores de evolução, para a gente se evoluir como espíritos, chegar mais perto da perfeição. Sem os dois conhecimentos, a gente não vai evoluir, né? Também não adianta você só ser bonzinho, né? Ah, sou muito amoroso, faço tudo pelas outras pessoas e não adquiro nem... fujo o tempo todo da escola, né? Eu vou fugir de conhecimento de qualquer jeito. Não, aí dá uma preguiça de conhecer e ler. Ih, Deus me livre, não vou querer saber disso não. E aí me dedico demais no relacionamento com as outras pessoas. Eu vou fazer papel de bobo o tempo todo. E aí, em vez de ajudar as outras pessoas a quem eu amo, a quem eu tenho um sentimento, eu posso estar prejudicando na medida em que eu estou sendo joguete na mão das outras pessoas e fazem o que querem comigo porque me falta conhecimento, me falta razão para tomar decisões. Então, nesse caso também, mas não é só amor, né? Porque o amor precisa vir junto com a sabedoria, é o conhecimento aliado à decisão, ao coração. É o coração quando orientado pelo cérebro. Então você precisa de conhecimento e precisa de desejo de fazer o bem. Só aquele que só boa intenção não basta, é preciso saber o que fazer. Só boa intenção não vai dar para você
o conhecimento que você precisa para poder ajudar a você mesmo e ao seu entorno. Para que a gente possa melhorar a nossa vida como sociedade e as pessoas com quem a gente convive, a gente precisa conhecer. O mundo se torna, como a gente já disse, cada vez mais complexo. Para ter conhecimento dessa complexidade, é preciso que a gente entenda as coisas, que a gente saiba como fazer. Só assim a gente vai tomar decisões coerentes. Caso contrário, a gente vai cair na lábia de qualquer um, né? Em qualquer discurso que aconteça e que direcione para o bem. Faz isso porque isso vai ajudar as outras pessoas. Você pode estar fazendo um grande malefício para as outras pessoas. Então, nós somos chamados à razão e ao coração o tempo todo para que as nossas decisões sejam decisões que sejam baseadas em conhecimento, né? Exemplo típico, né? E pelo qual a gente vai passar. Não basta só ter coração e cair em qualquer discurso dizendo que estou fazendo isso melhor para todas as pessoas. Não, você está fazendo o quê? E faz sentido o que você está dizendo e fazer, que é para o bem das outras pessoas? Ou o teu discurso é de fazer bem para as pessoas, só que você quer antes de tudo fazer bem a si mesmo? Né? Então, essa desconfiança boa, ou seja, ter a razão acima, mas também o coração, no sentido de o que te direciona para as suas escolhas, para as suas opções, faz parte do nosso mundo e da nossa evolução como espíritos. Nós precisamos exercitar esses pontos para que a gente tenha consciência e não adianta chegar na espiritualidade depois e falar o seguinte: você teve uma vida toda errada, você devia ter agido, você não agiu, você desperdiçou. Mas eu era tão bem intencionado, eu fiz tudo, eu sempre confiei no fulano. O pastor da minha igreja sempre disse: eu sempre confiei no pastor da tua igreja. Só que o pastor da tua igreja era um salafrário, era um sem vergonha, né? O padre ou qualquer outro do qual você se apoiou, sem contestar, sem conhecer, sem questionar, simplesmente agindo com o coração, fez com que você se colocasse numa situação que agora você vai ter que resgatar aquilo que você deveria ter feito. Então, a evolução depende de a gente usar essas duas características, o conhecimento, mas também a evolução emocional, espiritual. Pergunta número 366. Que se deve pensar da opinião dos que pretendem que as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem resultam da encarnação nele de outros tantos espíritos diferentes em si, cada um com uma aptidão especial? Nossa, salada de fruta, né? Como se vários espíritos tivessem encarnados a mesma pessoa vivente aqui. Resposta: refletindo, reconhecereis que é absurda. O espírito tem que ter todas as aptidões. Para progredir, precisa de uma vontade única. Se o homem fosse um amálgama de espíritos, essa vontade não existiria e ele careceria de individualidade, pois que por sua morte todos aqueles espíritos formariam um bando de pássaros escapados da gaiola. Queixa-se a miúde o homem de não compreender certas coisas e, no entanto, curioso é ver-se como multiplica as dificuldades quando tem ao seu alcance explicações muito simples e naturais. Ainda que nesse caso tomam um efeito pela causa, fazem com relação à criatura humana o que com relação a Deus faziam os pagãos, que acreditavam em tantos deuses quantos eram os fenômenos do universo, se bem que as pessoas sensatas, com eles coexistentes, apenas viam em tais fenômenos efeitos provindos de uma causa única, Deus. Tudo depende do grau de conhecimento que a gente vai tendo. Então, assim, é natural e facilmente compreensível que na antiguidade a gente reconhecesse cada fenômeno da natureza como sendo um Deus inseparável. Então era o Deus Sol, o Deus Lua, o Deus Chuva, o Deus Fogo, o Deus Vento. Era natural que isso acontecesse dado o grau de conhecimento que a gente tinha em relação às coisas. Quando a gente vai evoluindo, o nosso conhecimento da ciência foi mostrando que tudo eram efeitos do universo. Só que quando a gente entende que isso são efeitos do universo, a gente começa a ter que achar uma causa maior para aquela situação, uma justificação maior para todos aqueles fenômenos que acontecem. Então aí aparece a consciência de Deus. E Deus começa a se manifestar, então, na nossa consciência. E cada vez que a gente evolui, a gente vai tendo mais clara essa consciência. Então não existe como dois seres. Por mais que a gente fala em casos de múltiplas personalidades, por exemplo, não existem vários espíritos habitando o mesmo corpo. Eles brigaram na hora da concepção, misturou tudo, ficou três juntos, nasceu gêmeo no mesmo corpo, né?
Não faz sentido, não tem a mínima lógica essa questão, não tem como isso acontecer, é ilógico, é inatural e não teria nenhuma justificativa para que isso acontecesse dessa maneira. Então, de novo, a questão da razão sendo colocada sobre as coisas para ajudar a gente na concepção. Algumas características, alguns fundamentos, algumas filosofias, algumas religiões que contradizem os princípios da lógica e da simplicidade devem ser questionadas, né? Ou melhor entendidas. Nesse caso especificamente, quando a gente fala de mesmo múltiplos deuses, quando a gente olha a cultura, a filosofia hinduísta, aparece a questão de vários deuses, mas na realidade nem para eles são considerados vários deuses, são emanações diferentes, são proposições diferentes da divindade, já que eles nem acreditam em Deus da maneira como a gente ocidental acredita, como sendo um ser único lá e um velhinho de barba comprida sentado em cima da nuvem. Eles não acreditam nisso. Eles acreditam numa consciência do universo que se manifesta de maneiras diferentes. E a representação dessa manifestação divina é dada em figuras que são conhecidas como os deuses hindus, mas não são deuses que competem entre si. São características diferentes da divindade. Quando a gente começa a interessar por esse assunto e descer um pouco mais, entender um pouco mais, a gente vai ver que isso tem mais lógica do que aparentemente parece para a gente. Então, para qualquer assunto, é preciso que a gente se dedique um pouco mais, para conhecer um pouco mais, para poder julgar. Aquele que fala sobre um assunto que não conhece é, no mínimo, um tolo, né? Dar opinião sobre alguma coisa que você não conhece é tolice. Então, se você quer dar opinião sobre um assunto, mergulhe, entenda, pesquise sobre o assunto, para que você conheça e tire suas próprias conclusões. Você é livre para tirar suas conclusões, mas desde que elas não sejam levianas, desde que elas não sejam disparatadas e simplesmente sem nenhum embasamento, né? Senão você está sendo um tolo. Falar sobre aquilo que você não conhece não tem cabimento. Bom, ficamos por aqui. A gente retorna então na próxima sessão, continuando esse capítulo 7 da volta do espírito à vida corporal, faculdades morais e intelectuais do homem.